A paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando. Glória a Deus mais uma vez. Estamos aqui, eu e a minha filha Luana, para começar hoje a leitura do 6º e o 7º capítulo, se Deus permitir. A Luana quer orar aqui comigo e com vocês aí, tá? Senhor Jesus, queremos abençoar eu e meu pai, Senhor. Sim, meu Deus. Queremos abençoar esse vídeo, Senhor. Sim, Jesus. Queremos abençoar essas pessoas que estão assistindo, Senhor. Verdade, Senhor. Queremos abençoar todas as pessoas, Senhor, do Sim, mundo, Jesus. Senhor. Abençoa quem está nos ouvindo, Senhor. Abençoa esta palavra, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão no hospital uma hora dessa por causa do Covid, É Senhor. verdade, Senhor, meu Deus. Vai visitando essas pessoas que estão enfermas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Então, como ontem a gente parou ali em Gênesis capítulo 5, né? Então hoje eu queria tratar, antes da gente começar a leitura ali, para ver sobre capítulo 6 e 7, eu queria que os irmãos aí abrissem a Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 1, para a gente dar uma meditada assim primeiro em Hebreus, né? Eu tinha falado no vídeo anterior sobre Lucas, sobre a genealogia de Adão, né? Adão e Jesus, né? Enfim, de Adão até Jesus. Então eu queria compartilhar com os irmãos antes, mas eu espero um pouquinho, os irmãos estão abrindo a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, porque, que nem eu falei no vídeo anterior, não quero, digamos assim, sair nem para a direita e nem para a esquerda, porque está escrito, né? As escrituras eu quero estar compartilhando, para não ficar nenhuma dúvida, porque às vezes tem muitas seitas aí que falam que anjos podiam ter relações sexuais com as mulheres, né? No passado, e pelas escrituras, pelo que a gente conhece, não é bem assim, né? O próprio Jesus falou, né? Quando eles perguntavam acerca do casamento, né? O próprio Senhor falou bem assim, no reino não são dados em casamento, né? Não tem, são igual os anjos, né? Eles não se dão em casamento, né? Eles não podem ter relações, né? Com mulheres, que nem na época o povo falava que tinha, por isso que vinham os gigantes, né? Enfim, nós vamos chegar nessa questão dos gigantes, mas não é nesse ramo de anjos tendo relações com mulheres, né? Então eu queria ler aqui bem devagarzinho, em Hebreus capítulo 1, para nós entendermos devagarzinho, porque senão, se nós for ler Gênesis capítulo 6, né? A gente vai se confundir um pouco, né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 1 fala bem assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio do que fez, e por meio de quem fez o universo, né? Voltando a falar aqui, lá no início, quando nós limos lá, né, a gente leu lá Provérbios, que falava que o Senhor era o arquiteto de Deus, né? E aqui ele fala mais uma vez, né? Só confirma que nós tinha lido antes, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus de alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Aqui o Senhor está falando, né, sobre os anjos, né? E quando o Senhor Jesus se assentou lá em cima, o nome de Jesus é superior até o deles, né? Porque eles são ministros, né? Para aqueles que vão herdar a salvação, que mais para frente aqui em Hebreus ele explica também, né? Então vamos lá. E outra vez, eu serei o seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes.
Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. E também diz: no princípio, o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo. E os teus dias jamais terão fim. Aqui ele fala dos anjos de novo. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Ele faz uma pergunta ainda, né? Enfim, aqui no versículo 14, que eu queria chegar com vocês também, ele fala assim, naquilo que eu já tinha comentado. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui ele está falando dos anjos, né? Que eles são ministros para aqueles que hão de herdar a salvação, né? Enfim, se a gente pegar a parábola do rico e do Lázaro, todo mundo já conhece, comprovado, ali é bem claro que o Lázaro ele tinha um anjo que veio, pegou ele, quando ele morreu, e levou para o seio de Abraão. Agora o rico foi direto, né? Digamos, para o inferno ali, né? Que nem diz a palavra, né? Enfim, ali é bem claro que o dia que a gente partir dessa, né? Se despir desse corpo terreno, um anjo vem e vai levar até o Senhor, né? Enfim, é dessa forma, esse contexto que a gente tem nas Escrituras e essa fé que a gente tem, né? Antes de ir para Gênesis de novo, eu quero pegar só ler um trechinho aqui em Lucas. Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 38. Eu não vou ler inteiro eles para não ficar tão pesado assim, sabe? Vou dar uma resumida aqui. Eu vou ler só o começo e o final para nós entender aqui como o Senhor estava tratando Adão, né? Na genealogia de Cristo, né? Então, vamos lá. Lucas capítulo 3, do versículo 23 até o 38. Fala bem assim, Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Malqui, filho de Janai. Não vou continuar até o final aqui, até o 38, mas eu queria ler aqui onde que nós já limos, lá em Gênesis, né? Que é algumas genealogias ali de Sete, de Enos ali e tal. Enfim, ele fala aqui, no final, ali no versículo 37. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Enfim, esse princípio aqui que eu trouxe para nós compartilharmos, é porque às vezes tem pessoas que podem até pegar o livro de Judas, né? Que ali em Judas ele fala sobre os anjos que não obedeceram a sua morada, né? Mas enfim, daí ali dá para, digamos assim, o que eu entendo, quando Satanás foi expulso, digamos assim, ele levou uma terça parte junto com ele. Pode ser uma terça parte. Esses camaradas que tá falando aí. Mas eu não posso afirmar isso, mas quando nós chegarmos lá, vou procurar me informar melhor. Aí, vamos trocar as palavras ali em Judas, no finalzinho antes de Apocalipse. Aí a gente vai conversar melhor sobre aquela situação. Mas o que eu tenho por enquanto sobre Filho de Deus é o que está escrito aqui, né? Então vamos lá ler um pouquinho hoje, né? Que nem o propósito é a leitura, né? Que nem eu já comentei nos vídeos anteriores.
para a gente estar estudando um pouquinho na palavra, né? Então vamos lá. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 6. Aqui na minha Bíblia, ela fala bem assim, no início, né? Ele fala a corrupção da humanidade, né? Então vamos lá. Capítulo 1, Gênesis 6. Fala bem assim. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam, né? Aqui dá para ver que eles escolheram aquelas mais bonitas, né? Enfim, que nem a gente viu a descendência de Caim, né? E Caim ali, se você parar para analisar a palavra Caim, digamos assim, no meu entender, ele é caído, né? Ele caiu, né? Digamos assim, ele não ficou na presença de Deus mais. Ali Adão, Sete, ali eles começaram já a invocar o nome do Senhor, né? E hoje nós também, nós quando começamos a invocar o nome do Senhor, começamos a ter comunhão com Ele, com o Espírito, e a gente nasce de novo, a gente se torna um filho de Deus também. Porque no começo é filho do homem, né? Enquanto nasce aqui na terra, como eu falei no vídeo passado, que todos são pecadores, não que ter filho seja pecado, mas a gente tem que nascer de novo para se tornar filho de Deus, né? Porque o que nasce da terra é da terra, e o que nasce espiritual é espiritual, né? Enfim, vamos continuar aqui? Então, disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos, né? Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas deram os filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, né? Enfim, aqui fala que às vezes uns gigantes, né? Os nefilins, né? E no versículo 5 fala bem assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, né? Enfim, se nós parar para analisar, né, que o filho do homem, a perversidade do homem, né, homem carnal mesmo, ele é direcionado mais para o mal mesmo. É só a questão, digamos, para viver o bem hoje, né, tem que ter o Senhor junto contigo, caminhando num trecho, né, com Ele. Não adianta falar que é bonzinho e etc e tal, porque se você não nascer de novo, você é um filho do homem, né? Você vai estar sempre pendendo para o lado do mal, né? Queira ou não queira, porque, digamos assim, hoje, às vezes a gente começa a pensar assim, tem muitas pessoas que eu já escutei falar que o dia que eu largar a mão de beber, o dia que eu largar a mão de fumar, o dia que eu largar a mão de me prostituir, o dia que eu largar a mão de fazer o mal, eu vou servir a Deus. Mas está errado, porque digamos assim, o dia que você conseguir fazer todas essas coisas, né, largar o mal, largar as coisas ruins, né, digamos assim, os vícios e tal, você não precisa do Senhor. Você conseguiu fazendo sozinho, né? Enfim, por isso que o próprio Senhor Jesus fala bem assim lá em João, capítulo 15, acho que versículo 7, por ali. Ele fala bem assim que sem mim nada podereis fazer. Enfim, de fato, hoje nem essa comunhãozinha que eu estou tendo com vocês, nessa palavra, se não tiver o Senhor me auxiliando, eu não consigo fazer isso da minha vontade própria. Eu não vou conseguir, né? Enfim, deixa eu ver aqui onde que eu parei. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, né? Bondade com ele. Se achou alguma coisa boa em Noé, digamos assim, né? Enfim. Agora aqui ele vai começar a tratar sobre a arca de Noé, né? No versículo 9. Fala bem assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro,
entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Né? Aqui, se você analisar bem, o Senhor é até bem provável que a terra ele ia destruir, né? Ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Essa é a primeira vez, né, que a gente escuta nas Escrituras o Senhor se arrependendo, né, daquela obra que ele fez ali no Adão, né? Fez perfeito, com uma imagem e semelhança de Deus. Aqui o Senhor já ia acabar com tudo, porque viu que o homem, digamos, trilhando o seu caminho sozinho, já não ia dar muito certo, né? Mas em Noé ali, ele vê que ele já teve benevolência com ele, né? Teve agrado, né? Digamos assim, com Noé. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, né? Essa Bíblia aqui que eu uso, né, uma NVI, né, Nova Linguagem Internacional de hoje, né, ela já me dá a medida, né, como que era o tamanho certo. Tem algumas Bíblias que elas vão falar em côvados, né, aí vai ter que pegar e fazer uma transformação, mas a medida exata praticamente é essa aqui, né. Façam-lhe um teto com uma vara, com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da terra e o corpo da arca, né? Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, né? Aqui o Senhor está conversando com Noé, né? Está falando com ele, olha, faça uma arca assim que eu vou acabar com tudo isso, né? E de fato, assim para frente a gente vai ver o que aconteceu. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento, né? Enfim, aqui se a gente analisar bem, hoje a gente conhece, tem animais que não tem nem como você chegar perto deles, né? Tem o próprio cachorro, se você não domesticar ele desde pequenininho, se encontrar na rua, um outro aí, ele acaba te mordendo, né? Não tem muita afinidade com os animais. E aqui como é que Noé trouxe todos esses animais para a arca, né? Assim, né? Então vê que quando o Senhor está no negócio, né, não tem quem fuja, né? O que ele fala, o que ele direciona, acontece, né? E Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado, né? Então aqui eu vou entrar no capítulo 7, para a gente conversar mais um pouquinho. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, né? Então, agora aqui no versículo 6 do capítulo 7, começa o dilúvio, né? Enfim, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra.
Noé, seus filhos, sua mulher e mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Eles vieram até Noé, né? Está escrito, né? Eles vieram até Noé e entraram na arca, né? E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia todas as fontes das águas profundas jorraram, e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites, né? Você vê aqui, que interessante aqui, né? Fala 40 dias, 40 noites, né? É digamos, um número que o Senhor usou bastante nas Escrituras. Nós vamos ver muito tempo, muito para frente aí, ele falar lá no deserto de 40 anos. O próprio Jesus, quando ele ficou 40 dias, né, no deserto, né, sem comer nada, né? E foi naquela situação que Satanás foi ele se aproveitar dele, né? Enfim, esse número 40 acompanha muito nas Escrituras, né? No versículo 13, 7 e 13, né? Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com suas mulheres e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies. Todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas. Todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta, né? Você vê que o Senhor é que fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos, domésticos, animais, selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, né? Tudo que estava debaixo ali se foi, né? Pela água. A água inundou tudo, né? Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. E as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, né? Então aqui a gente vê que a água acabou com tudo eles, né? Aquele povo que estava ali, né, fazendo aqueles farofofeiros, aquelas festas e se divertindo na carne, né? O Senhor pôs fim em tudo, né? Porque ali ele já não gostou mais da situação do pecado, né? Que o pecado, até quando ele não chega numa medida, né, o Senhor ainda permite ele ficar ali ainda. Mas aqui ele chegou numa medida já que não tinha como deixar passar, né? Ele só segurou Noé e a família deles, e o resto ele ceifou com água, né? Enfim, eu queria só trazer mais um trechinho em Pedro, que aqui, se a gente analisar, morreu muita gente para trás. Muitas pessoas, se a gente for pegar a genealogia ali, que está falando, né? Eu só queria deixar um trechinho aqui em Pedro, só deixa eu achar aqui rapidinho.
para ficarem pensando no assunto sobre o que eu vou falar agora. Né? João 3. Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, portanto. 1 Pedro, né? Capítulo 3, no versículo. Deixa eu ver aqui. No versículo 18 dá para nós ler. Bem devagarzinho aqui para nós pensar um pouquinho, né? O que aconteceu com aquele povo, né? Que digamos assim, morreu e foi para onde aqueles camaradas? O que eles ficaram fazendo todo esse tempo, né? Porque se a gente parar para analisar ali depois de Noé, né? Vem mais um povo aí, né? Vem peregrinando aí até chegar nós também, né? Só que ficou um povo para trás, né? E o que aconteceu com esse povo, né? Eu queria só deixar um trechinho aqui, antes de terminar. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, fala assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, né? O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, né? Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca é construída. Então, se a gente analisar bem, Jesus, quando foi crucificado, ele morreu, né? E ficou 3 dias, né? Depois de 3 dias ele ressuscitou. Bem provável que nesse tempo, né, Jesus pegou e desceu e pregou a esses espíritos, ó. Que ele fala bem claro, ó. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, né? E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, ó. Aqui ele fala do batismo também, ó. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, né? Enfim, glória a Deus mais uma vez. Esse trechinho que nós vimos aqui é para ver que aquele povo também, aquele povo que pereceu, o Senhor teve misericórdia deles, né? Ele voltou aqui com Cristo. Cristo foi lá e pregou para eles. E bem provável que muitos daqueles lá ele levou com ele, né? Porque bem claro, né? O próprio Senhor, nosso Deus, descendo lá e levando o próprio Senhor Jesus, né? Ele levou esse povo com ele, né? Que bem provável que estão na glória, né? Assim a gente espera, né? Mas enfim, glória a Deus mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando, assistindo os vídeos aqui. E é um ânimo que vocês dão para mim também, vai estar ministrando a palavra e estar lendo junto com vocês esses detalhezinhos, sabe? Enfim, daí eu quero ver se essa semana ainda quero gravar um vídeo sobre o batismo, né? Sobre o batismo nas águas, que nem aqui falou que o batismo salva vocês, né? Muitas pessoas falam que o batismo não salva, mas aqui fala que salva, né? Porque se a gente usar um exemplo assim, falar, hoje o batismo, muitas pessoas usam como um símbolo, né? E se a gente analisar bem, para frente a gente vai ler lá o povo que saiu do Egito, né? O Senhor, nosso Deus, pediu para Moisés falar para o povo pegar sangue de cordeiro e colocar nas portas, nas vergas, né? Para o anjo destruidor não passasse e não matasse eles, né? Enfim, agora eu faço uma pergunta. Se eles tivessem matado uma vaca ou um porco e pegado aquele sangue e passado nas vergas, tinha acontecido alguma coisa com eles? É bem provável que eles tinham tudo morrido, tinham tudo perecido, né? E o Senhor, quando ordena alguma coisa, tem que ser cumprido, né? Não por símbolo, né? Então cada um tem que fazer a parte da gente, porque se eles não tivessem colocado o sangue de cordeiro, tinham todos morridos, né? Enfim, assim é como o batismo, né?
Às vezes a pessoa fala, se eu jogar um copo de água em cima tá tudo certo. E eu acho que não, porque tem que ser completa a obra, né? Porque aquele que creu, aquele que crê no Senhor, ele batiza, né? Se não crê no batismo, né? Não batiza, né? Enfim, esse é um assunto que eu vou deixar aí para os irmãos ficarem pensando, né? Para quem ainda não foi batizado nas águas, para que para frente aí possa entender com clareza, né? Vou trazer mais alguns irmãos que têm conhecimento nesse assunto, né? Eu também tenho um pouco de conhecimento assunto sobre batismo, né? Já participei de muitos e adoro o batismo nas águas, que eu vejo que é maravilhoso o que o Senhor faz na vida de cada um através do batismo, né? Que não é só um símbolo. Pelas Escrituras, é um mandamento que o Senhor deixa, tá? Um grande abraço para todos, um beijo no coração. Me perdoa por algum tropeço em alguma palavra aí, mas estamos juntos aí. Deus abençoe a todos os irmãos aí, tá? Até mais.